Boa tarde a todos. Na aula de hoje vai ser sobre a dissertação de mestrado feita no UFPB em 2013, a Carmen Fantasy para contrabaixo e piano, um estudo técnico e interpretativo. A pessoa que desenvolveu essa dissertação de mestrado foi o Vitor Mesquita Vieira, que está aqui com a gente hoje. Então, gostaria de agradecer a presença, Vitor, e Obrigado. passo a palavra a você. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Vitor. Sou contrabaixista aqui da Orquestra Sinfônica da Paraíba e da UFPB também. Queria muito agradecer o convite aí do professor Ricardo Bessa para falar um pouco sobre essa dissertação. Essa Carmen Fantasy que eu falo é do compositor norte-americano chamado Frank Proto. Assim, desde da segunda metade do século XX, cresceu bastante assim o interesse de compositores em escrever obras para o contrabaixo. Isso devido aos grandes virtuosos que foram surgindo nesse período, como o Gary Carr, como o Petrarch, o Streicher e o François Rabat. E eu vou falar um pouco também mais para frente. Essa fantasia foi composta com temas utilizando retirados da ópera Carmen, de Bizet. Ela tem 5 movimentos. O Prelude, o Aragonese, a Noturne Micaelas Aria. Não, pode voltar um pouco. Pode deixar naquela tela, eu vou falando. O Micaelas Aria, o Toreador Song e o Bohemia Dance. No capítulo 1, eu falo sobre a contextualização da obra. Volta um pouco, Ricardo, por favor. O quadro. Pronto. E eu falo sobre o compositor Frank Proto. Frank Proto nasceu no Brooklyn, em Nova York, em 1941, e ele iniciou os seus estudos aos 7 anos de idade no piano. Mais tarde, com 16 anos, ele começou a estudar contrabaixo na high school, onde ele estudava, e mais tarde ele foi para a Manhattan School of Music, onde ele fez o bacharelado e o mestrado. Ele tocou em vários grupos de Nova York e ele andava muito bem entre a música de orquestra e a música popular. Ele tocou em grupos como a Symphony of the Air e a American Symphony em Nova York, e ao mesmo tempo ele fazia gigs na Broadway. Depois ele foi tocar ele entrou na Cincinnati Symphony, e mais tarde ele virou o compositor residente dessa orquestra, onde ele, por mais de 30 anos, atuou como compositor. E lá na Cincinnati ele compôs várias obras para vários instrumentos, inclusive uma ópera. Depois ele se aposentou, mas continuou escrevendo para obras sob encomenda de outras orquestras. E foi interessante como se deu o início do Proto na área de composição. Ele é totalmente autodidata e se deu no seu recital de bacharelado. Ele havia programado para tocar uma ópera barroca, uma ópera romântica e uma ópera de vanguarda, com uso de gravação e tal. E se deparou com um problema que é muito comum nosso, contrabaixista, que é a falta de repertório. Então ele decidiu escrever a sua própria obra, que foi a obra, a Sonata 1963. Acredito que vocês já devam ter ouvido ou estudado essa obra. E o Proto escreveu depois várias obras para contrabaixo, foram 3 concertos, 4 obras para contrabaixo e orquestra, mais 7 obras para contrabaixo e piano, e por aí vai. Pode passar o quadro, Ricardo, por favor. Em seguida, eu falo um pouco, faço uma contextualização da ópera Carmen, que eu não vou falar aqui para não ficar muito longo, porque senão a gente vai sair daqui à noite.
Quem não conhece a ópera Carmen, eu sugiro procurar no YouTube, mas certamente muita gente já ouviu temas dessa ópera, talvez seja a ópera mais conhecida do mundo, e alguns de vocês já podem ter tocado, principalmente a suíte da Carmen, né, que é muito tocada nas orquestras. Tem temas lindíssimos, foi composta pelo compositor Bizet e foi estreada em 1875 na Ópera Comique de Paris. Eu vou me ater apenas a isso na ópera para não prender, eu quero falar mais sobre a Carmen Fantasy em si. Depois eu falo sobre a Carmen Fantasy e as suas principais execuções. A obra foi foi fruto de uma parceria entre o Rabat e o Proto. E talvez tenha sido a primeira fantasia sobre os temas da ópera Carmen para contrabaixo registrado. Quer dizer, é a primeira que se tem registro, na verdade. Né? Existem várias outras obras sobre a Carmen, mas para outros instrumentos. Tem também uma que foi escrita pelo Stuart Sank para Gary Carr, mas ela foi publicada em 1992. Essa, do Proto, foi publicada em 1990, a versão para contrabaixo e piano, e no ano seguinte ele fez a versão para contrabaixo e orquestra. Compondo a obra. Nesta parte da minha pesquisa, eu fiz entrevistas com o próprio Proto, através de e-mail. Ele é muito simpático, muito solícito e sempre respondeu as minhas perguntas assim muito tranquilamente. Eu perguntei a ele o que tinha inspirado ele a compor essa obra. Ele disse que foi meio que do nada, assim, Rabat estava precisando de uma ópera, estava procurando uma obra nova para tocar, e ele escreveu o Toreador Song, que é o quarto movimento dessa obra. Assim, escreveu para o Rabat, mandou para ele gostou e ele começou a escrever os outros movimentos. Aí eu perguntei a ele a ordem cronológica dos movimentos, ele não soube responder, ele disse isso já faz mais de 20 anos, eu não lembro mais. Aí ele fala também que, tem aqui escrito, não foi muito difícil escrever, porque as melodias são lindas e eu tive sorte em ter grandes virtuosos para lançar as obras ao público. No ano seguinte, ele fez a versão orquestrada, onde ele criou apenas algumas introduções dos movimentos, mas as linhas do solo permaneceram inalteradas. Pode passar, por favor. Principais intérpretes e suas gravações. Até o momento dessa pesquisa, apenas 4 gravações comerciais haviam sido lançadas dessa obra. Pode passar. A primeira foi do próprio Rabat, no ano de 1991, um CD intitulado Carmen, e tem ao piano o próprio Frank Proto. A segunda, também do Rabat, foi gravada à frente da Cincinnati Symphony, que foi feita no ano de 1992. A terceira, do contrabaixista Jorna Catrama, foi em 1998. E a quarta, do contrabaixista Hiroshi Ikenatsu, foi em 2007. Até o momento, enquanto eu estava fazendo essa pesquisa, o contrabaixista brasileiro Marcos Machado estava preparando a gravação dele, que essa é a capa que ele lançou faz alguns anos. Mas no momento ele não tinha gravado ainda. Existia também uma gravação bem famosa do contrabaixista Katalin Rotaro, que apesar dela ser muito difundida, ela não é comercializada. Foi apenas a gravação de um concerto em que foi divulgada. Aqui no Brasil, não é comum você ver contrabaixistas tocando essa peça com orquestra. Imagino eu que seja por conta dos direitos autorais, que a editora é bem complicada nesse sentido. Eles ficam catando quem vai tocar essa música para ir atrás dos direitos. Eu mesmo já tentei tocar essa música várias vezes aqui com a USUF-PB, mas eu sempre ia pedir autorização, já expliquei que era uma orquestra de universidade, que não cobrava ingresso, que não seria gravado.
E a resposta dos caras foram simplesmente: o aluguel das partes custa $450. Aí o dólar a R$ 5 é impossível, né? Você pagar para isso. Pode passar, Ricardo, por favor. Aliás, queria te fazer uma pergunta. Tá. E como é que você aluga uma partitura dessa aqui no Brasil? Porque não tem a editora aqui, não tem nada. Eles mandam pelo correio, depois você tem que devolver. Como seria? Teve um contrabaixista Sabe em, dizer? teve um contrabaixista em Sergipe que tocou a Carmen Fantasy lá com a Sinfônica de Sergipe e eles alugaram, a orquestra alugou. Eles mandaram para o Brasil, aí a orquestra teve que pagar, além do aluguel, pagar o correio. E assim, se perdesse uma das partes, era uma multa absurda e foi maior. Aí depois eles mandaram de volta para os Estados Unidos. Marcos, quer falar? Pode falar, Marcos. Então, ô Vitor, então aqui na orquestra, aqui na Filarmônica de Minas Gerais, o Neto o contrabaixista Neto Belotto, acho que Sim. uns 2 anos atrás que ele fez, mas eu acho que a orquestra realmente ela alugou as partes, e eu acho que depois, não sei se fizeram cópia alguma coisa, mas acho que com certeza deve ter devolvido depois as partes. Não, você pode até fazer cópia, só que a editora, eles ficam catando na internet. E hoje em dia é muito fácil descobrir, né? Aí, de repente, chega uma multa absurda assim, para você pagar. É meio complicado. Eu não sei se o concerto foi gravado, eu acho que também eu não lembro disso, não acho. Mas, bom, bem, tipo, eles tiveram que alugar a parte para fazer. Aí eu tentei de toda forma, assim, expliquei por vários motivos, os caras só disseram que o aluguel era $450. Ai, com o dólar desse jeito hoje, né? Nossa. Não rola de jeito nenhum. Seguindo, então, no capítulo 2, eu falo sobre a parceria entre Proto e Rabá. Pode passar? E falo um pouco sobre o Rabá, né? O Rabá, só um momento aqui, ele é um contrabaixista sírio de nascimento e libanês de criação. Ele nasceu em 1931 na cidade de Alepo, na Síria, e foi um autodidata na sua formação de contrabaixista. Ele estudou apenas pelo método do Eduardo Nani, que ele era muito fã. E mais tarde, em 1955, ele mudou para Paris para estudar, para conhecer o Nani e estudar. Só que ele, para sua decepção, ele descobriu que o Nani havia morrido 8 anos antes da sua mudança. Então, já foi a sua primeira frustração. E como ele era muito talentoso, ele tocou começou a tocar com músicos grandes em Paris, como o Charles Aznavour, o Michel Legrand, e aí ele foi ganhando a vida dessa forma. Em 1963, assim, curiosamente, o mesmo ano que o Proto compôs a sua primeira peça, ele também compôs a sua, e depois ele gravou no seu primeiro CD. Sobre o Rabá, o Marcos Machado fala em sua tese de doutorado que ele é um músico singular, de alto nível técnico e grande musicalidade. Na verdade, o Marcos estudou com o Rabá, né? E ele fala também que a importância do Rabá para o desenvolvimento do contrabaixo é semelhante à de Paganini para o desenvolvimento do violino. Pode mudar a colaboração do Rabá para com o Proto. Ao longo é muito comum você ver essa parceria entre compositor e intérprete. No contrabaixo, além dessa parceria bem-sucedida do Proto com o Rabá, a gente pode citar outras como do Paul Hindemith com o Kossevitsky, que resultou na sonata do Hindemith. Tem também a do Nino Rota com o Petrarch, que tem o Divertimento Concertante do Nino Rota, e o do Paul Ramessier com o Gary Carr, que tem o Divertimento Concertante também do Ramessier. Ficou famosa quando ele gravou com a Chicago Symphony, né? Na minha dissertação, eu coloco uma tabela que foi retirada da tese do Marcos Machado, com as principais parcerias de compositor e intérprete. Aqui, nessa apresentação, eu coloco apenas
as 5 obras que foram fruto dessa parceria entre Proto e Rabar. Concerto número 2 para contrabaixo e orquestra, a Fantasia para contrabaixo e orquestra, a Carmen Fantasy, Four Scenes After Picasso e a Nine Variants on Paganini. Pode mudar? A colaboração de Rabar para com Proto. É muito comum você ver peças de compositores que, por não dominarem a idiomática do instrumento, não despertarem interesses nos intérpretes. No caso de Proto, por ele ser contrabaixista, ele conhecia muito bem a idiomática de Rabar, então ele escrevia peças totalmente dentro da idiomática de Rabar. Aqui eu coloco um exemplo da peça Braids, onde, se você comparar com um trecho do concerto número 2 do Proto, é exatamente a mesma coisa, só muda ali o último compasso, como a gente pode ver aqui. E Proto utiliza técnicas muito utilizadas por Rabar, como pode mudar, a Stopped Notes, que consiste em tocar a nota presa seguindo da nota harmônica dela mesmo assim, tipo o Ré na primeira corda. Quando você toca o harmônico, vai soar o Ré também, acho 2 oitavas acima. A gente vê isso, pode passar? Nessas 2 peças aí do Rabar, que foram retiradas do método do Rabar. A primeira é Voyage, da peça Voyage, e o segundo exemplo é do Thanatos. E a gente vê em seguida o exemplo do Proto, retirada do Proto, que é da Ode to Giant for Solo Double Bass, Narrator. Pode passar? Em seguida, a gente vê a técnica do pizzicato com os dedos, que seria mais como tocar uma nota e em seguida puxar a corda com os outros 3 dedos, como a gente vê. Pode passar? Na Ode de Spain, do Rabar. E a gente observa a mesma coisa no concerto número 2 do Proto. Pode passar novamente? A presença de improvisos. A gente, nas peças do Rabar, tem bastante improvisos. E no concerto número 2, tanto no concerto número 2 como na Carmen Fantasy, a gente vê também improvisos do contrabaixista. Depois a gente vê... Pode passar? O uso dos harmônicos artificiais. Aqui, apesar de Rabar não ter ter muitas obras com harmônicos artificiais, o exemplo que eu coloquei aqui, pode passar, não contém harmônico artificial na parte do Rabar, mas embaixo a gente vê o do Proto no final da Carmen Fantasy. Esse primeiro foi retirado do concerto em uma parte, do François Rabar. E a gente vê que é praticamente o mesmo final da Carmen Fantasy. Ele fez quase um Ctrl-C, Ctrl-V. Seguindo, no capítulo 3, eu começo a analisar a obra da Carmen Fantasy. Essa obra, eu analiso especificamente a obra para contrabaixo e piano, e essa obra para contrabaixo e piano, ela tá tanto na tonalidade, escrita na tonalidade para o contrabaixo com afinação de orquestra, como na tonalidade para contrabaixo, afinação solo. Eu utilizei um tom abaixo para a orquestra porque coincide com a maior parte das tonalidades dos trechos utilizados por Proto da ópera Carmen, tá? Pode mudar. O primeiro movimento, Prelude, ele é uma cadência. Na minha dissertação, eu explico que por não ter barra de compasso, eu utilizo tempos, levando por base a semínima. Então, a gente começa, quando a gente pensa na música espanhola, a ópera Carmen é baseada numa história espanhola, né? Então, toda composta por melodias espanholas. Quando a gente pensa numa música espanhola, acho que a primeira cena que vem na cabeça de todo mundo é a música flamenca.
o Proto escreveu basicamente uma música flamenca nesse prelúdio. Existe a semelhança do contrabaixo com o violão, né, ser afinado em quartas, nas cordas mais graves, porém o contrabaixo tem, assim, em relação ao violão, leva a desvantagem de não poder tocar acordes com muitas notas. Então, muitas vezes, os acordes foram diminuídos aí. Ele retira a terça, retira sempre uma das vozes. Aí a gente tem um Ré menor, seguido pelo clássico motivo da música flamenca. Ele faz um certo improviso em cima da tonalidade de Ré menor, só que essa escala menor harmônica que ele utiliza, ela também é utilizada no movimento seguinte, no aragonese. E esse improviso termina na tonalidade de Mi bemol. Eu vou colocar para tocar aqui. O PowerPoint, eu peço desculpa a vocês, que ele tem áudio, mas a gente não conseguiu colocar esses áudios para tocar aqui. Eu vou colocar para tocar aqui no meu celular para vocês ouvirem. Deu para todos ouvirem? Esqueci. Deu para ouvir, perfeito. Tá ok. Em seguida, ele faz ele já na tonalidade de Mi bemol, segundo grau do Ré menor, ele faz também um improviso que retorna novamente para o Ré menor. Em Ré menor, ele faz novamente mais um improviso e começa uma ponte modulatória de forma cromática, que vai chegar na tonalidade de Lá maior. Ele fica alternando entre o Lá maior e o Lá menor, o Lá maior com sétima e nona menor. O Lá maior é a tonalidade do movimento seguinte, o aragonés. Eu vou colocar aqui para tocar. Em seguida, pode mudar. Ele começa uma sequência totalmente modulatória até a tonalidade de Sol menor. Ele começa com o Dó maior, depois vai para o Sol maior, volta para o Dó maior. Aí foi bastante difícil pela falta das outras notas do acorde de encontrar que tonalidade, que acordes seriam esses. Eu identifiquei pela presença das Blue Notes, onde você vê um Ré bemol, mas eu pensei nesse Ré bemol como enarmônico do Dó sustenido, que seria a Blue Note do Lá menor. E depois o Si bemol como Blue Note do Sol maior, onde ele vai modulando até chegar no Sol menor. Deixa eu ver se é isso. Pode mudar? Em seguida, ele faz um improviso em Sol menor e volta para o Lá maior, fixando a tonalidade do movimento seguinte. No quadro seguinte, eu coloco para escutar o prelúdio inteiro. Tem como mudar, cara? A gente vai ouvir o prelúdio inteiro, ele é bem curtinho.
Só um momento. Em seguida, em Ataca, tem início o Aragonés. Aragonés é uma dança oriunda da cidade de Aragão, localizada no norte da Espanha, e essa dança também é conhecida por jota. Ela é em métrica ternária e ao contrário da música flamenca, que é essencialmente tocada por um violão, a aragonese, além do violão, ela também pode ser usada bandúrrias, alaúdes e até gaita de foles. Bizet utiliza essa dança no último ato da ópera Carmen. E tem uma coisa interessante na composição do Proto, que ele pegou as melodias de trás para frente da ópera. Essa primeira ele pega do final, depois vai voltando, e a última, o último movimento ele pega mais do início da ópera. Na ópera, o Bizet escreveu em forma ternária, ABA. Já na fantasia, Proto utiliza a forma A, a linha B, A, que nas características do jazz seria a forma canção, né? Aí a gente tem o início do piano, que é um início um ostinato, em Mi menor. E tem uma coisa também que a fantasia está escrita em 3/4, já a ópera está escrita em 3/8. E uma coisa também é que na ópera o Bizet indica um allegro vivo e com um andamento igual a 80. Já na fantasia, o Proto ele não especifica exatamente o andamento, ele só coloca um alegreto. Eu vou colocar... Deixa eu achar aqui o áudio desse início. O piano. Pode mudar de figura? Pronto. Aí a gente tem a entrada do contrabaixo. A gente vê que é exatamente a mesma linha composta por Bizet, só que só muda pela fórmula de compasso, escrita por um e por outro. Em cima a gente tem a melodia original do Bizet, tocada pelo oboé, seguida pela flauta e flautim, e embaixo composta por Proto. Agora a do Proto. A gente escuta também a diferença da tonalidade, porque na gravação o contrabaixo está afinado um tom acima, tá? Pode mudar? Certo. Aí a gente vê que o Proto começa a fazer variações em cima da melodia, variações rítmicas, tipo como no jazz é muito comum isso, você toca primeiro a melodia, depois que você, na segunda sessão, você começa a tocar aquela melodia improvisada, aí faz a mesma coisa. A gente vai escutar primeiro a melodia da orquestra.
Em baixa de Proto. Pode mudar? Aí a gente vê também que o Proto começa a introduzir acordes com quarta suspensa, e também ele começa a ir mais além nessa mudança de melodia. Na verdade, ele dá uma simplificada grande na melodia, que seria essa. Ele simplifica e dá mais uma ênfase na harmonia. Pode mudar? Nesse momento, que seria, acho que letra F, ele escreve um motivo composto por 3 notas, que seria tipo um prelúdio para a seção seguinte, que ele utiliza o tema flamenco utilizado no início do prelúdio, do prelúdio, isso, que é... Só que aqui de forma ascendente, e no início do prelúdio era de forma descendente. Pode mudar? Certo. Na letra H é iniciada uma ponte entre a seção A' e a seção B. Essa ponte é realizada pelo piano e começa a ocorrer uma mudança no estilo da harmonização. Ele vinha com acordes em blocos, e agora ele passa ele vinha com acordes em blocos horizontalmente e ele passa a ter acordes verticais. Vários acordes formados por quartas, chamados acordes quartais, que dá uma atmosfera super jazzística. Pode mudar? Após o interlúdio do piano, no compasso 151, tem a apresentação do novo material temático, que não está presente na ópera de Bizet, e eu dei a nomenclatura de seção B nessa parte, que seria isso aqui. Certo? A gente escutou o contrabaixo, a gente deu mais ênfase, acredito que todos deram mais ênfase à audição do contrabaixo, mas agora, pode mudar, a gente vai escutar novamente isso, prestando atenção na harmonia utilizada pelo Proto, que é uma harmonia sempre com a quarta suspensa. Cadê o restante? Certo. Em seguida, ele prossegue essa sessão e até a chegada da cadência. A cadência é praticamente a mesma coisa do prelúdio, ele só muda o final, e ele também acrescenta um suporte no piano. Em seguida entra o improviso e termina com a seção A. Exatamente igual seria a seção A. O segundo movimento, o noturno, Micaela Zária. O noturno, como a palavra já fala, é um tipo de canção que era muito utilizada no século XVIII, que seria uma serenata para ser cantada à noite. E na ópera, o cenário se dá exatamente assim: a Micaela está à noite
procurando Dom José num deserto, e ela, amedrontada, começa a cantar uma música. E o Proto utiliza essa melodia, ele faz uma reharmonização bem interessante, bem no estilo jazzístico. A tonalidade é a mesma, utilizada por Bizet, Mi bemol maior, porém, Proto modificou também a fórmula de compasso. Ele escreveu em 12/8, enquanto na ópera de Bizet ela está escrita em 9/8. Aqui, Proto fez as seções A, BA, BA, que é classificada por Schoenberg como a pequena forma rondó. Aqui eu tenho a introdução do piano, cheia de acordes com sétima, sexta, nona, e sempre com o pedal em Mi bemol. Deixa eu ver aqui onde é que está. Aqui. Bem popular, né? Assim, escreve de uma forma parecendo música popular mesmo. Pode mudar. Em seguida, o compositor, na seção B, o compositor insere um novo tema que pode ser observado nessa figura. A harmonia utilizada nessa seção segue os mesmos padrões que vinham sendo apresentados anteriormente, com acordes contendo quartas, sextas, sétimas e nonas. Sim, só quando mudar, você pode passar a página, porque tem a continuação da partitura. Porque no compasso 17, ele começa o piano apresenta uma linha melódica idêntica ao contrabaixo, só que com quartas superpostas. Tá? Pode voltar lá para o... Ah, não, isso aqui não tem. Mas a gravação eu continuei. Vocês vão poder escutar isso. Certo, pode deixar aí. O retorno à seção A está justamente aí na letra C. Desta vez, o tema é tocado pelo piano, enquanto o contrabaixo executa um contracanto. E o contrabaixo volta a ter a predominância no tema a partir do compasso 23. Eu vou colocar essa. Depois, no compasso 36, Proto escreve um breve retorno à seção A e termina, aí está os dois últimos compassos, ele termina no acorde em Mi bemol maior com sexta, que trata-se de uma cadência de jazz com a subdominante secundária, de acordo com essa progressão que ele faz aí.
Quando o quinto grau está na região de Lá bemol menor, o compositor utiliza na melodia as notas de Ré bemol e Dó bemol, que fazem parte da referida tonalidade. Eu vou colocar para tocar. Em seguida, inicia-se o quarto movimento, Toreador Song. A canção do toreador, da fantasia, não tem uma forma definida, segundo os padrões artísticos. Na fantasia, Proto utiliza a forma A linha, B, A duas linhas, sendo A a seção, sendo o tema original da ópera, a seção A linha, a repetição variada do primeiro tema, a B seria a seção caracterizada por um novo material temático, ausente à ópera, e a duas linhas com novas referências ao texto original da ópera, que não foram utilizados anteriormente na fantasia. Esse talvez seria um movimento com maior mudança de padrão harmônico. Ele cria uma atmosfera super jazzística deixa eu procurar aqui, na harmonia desse movimento. Aí a gente tem, eu vou botar para tocar a versão original do Bizet. Seria isso aqui. Pode colocar outra? Aí a gente tem a versão do Proto. A fantasia ela está em Sol menor, enquanto a ópera está em Fá menor. A fantasia tem o compasso 2x2 e a ópera 4x4. E o andamento da fantasia ele pede um andante e na ópera um allegro molto. Aqui na versão do Proto a gente vê que ele tira as apogiaturas do Bizet e ele também coloca o ritmo pensando o ritmo de leitura do jazz, como que os músicos de jazz costumam ler. Porque o músico de jazz, quando ele vê duas cocheias, ele sempre toca como uma cocheia pontuada, mas uma semicocheia. Já é natural dele. E o Proto, por essa peça ser tocada por músicos eruditos, ele já escreveu do jeito que ele queria que soasse. Eu vou colocar como ele escreveu. A versão do Proto agora. Pode mudar? Certo. Na letra C, o piano passa a tocar a melodia, enquanto o contrabaixo faz um contracanto, arpejando os acordes da harmonia. É interessante que, nesse momento, ele faz uma alusão à suíte, o prelúdio da suíte 1 de Bach, que a gente sabe que o Rabat gravou. Tem uma gravação muito famosa das 6 suítes de Bach, né? Então, ele utiliza o mesmo tema, só que na tonalidade menor, que é o que a gente escuta. Certo? Aí a gente prestou atenção no contrabaixo. Agora a gente vai ver a parte do piano, que ele toca a melodia toda formada por acordes em quartas, os acordes quartais. Deixa eu repetir.
Eu tinha preparado, certo, tem esse trecho ainda. Ele inicia um trecho em fugato. Essa passagem marca o final da seção A linha, e a harmonia dessa passagem estão presentes características de bitonalidade, como os acordes quartais que ele já vinha utilizando. No último tempo do compasso 95, tem nisso um interlúdio executado pelo piano. Ele serve entre... Não, é a figura seguinte. Aí. Ele serve como ligação entre a seção A' e a seção B. Mais uma vez, o solo é composto por uma melodia formada por blocos de acordes sobrepostos. O compositor escreveu na mão esquerda acordes formados por terças e na mão direita acordes formados por quartas. Às vezes tocado em blocos, às vezes arpejadas. Mas já expliquei isso, né? Na letra H, ele volta para a seção, seria a seção A duas linhas, que eu denominei dessa forma, que ele pega o material temático da ópera e reharmoniza de uma maneira assim super jazzístico. Eu vou colocar primeiro a versão do Bizet, preste atenção na harmonia, e depois eu coloco a do Proto. Eu vou colocar agora do Proto, e é interessante ver como ele pensou de uma forma como um canto mesmo, super melancólico até. Ricardo, quando eu chegar, pode passar, que essa tem a continuação da parte, tá? Eu me arrepio todo com essa harmonização que ele fez, que para mim é fantástica. Eu tinha preparado um vídeo do Proto tocando esse movimento, porque no seu último trabalho ele gravou obras dele, do Villa-Lobos, do Manuel de Falla, e com um guitarrista. E ele fez esse movimento com esse guitarrista. É bem interessante, ele faz em bossa nova. É bem legal. Depois vocês podem procurar. Eu tinha preparado o vídeo, mas infelizmente não está rolando aqui. Então a gente vai agora para o quinto e último movimento, o Bohemian Dance. Ele também está escrito na forma canção, A', B, A'. Nesse movimento, há uma pequena mudança na representação das seções em relação aos movimentos anteriores. Na seção A é exposto o tema retirado da ópera. Na seção A', a variação é a introdução de um novo material melódico, também retirado da ópera.
a mudança realmente ocorrida está na seção B, onde ele faz a apresentação de um novo tema que não está presente na ópera. E depois ele volta para o movimento, a seção A. A tonalidade é Mi menor, que é a mesma que o Bizet utilizou na Chanson Bohème, e na ópera Bizet utiliza 3/4 como fórmula de compasso, enquanto que na fantasia está em 6/8. E o andamento pedido por Bizet é C mínima igual a 100, enquanto o Proto pede C mínima igual a 142 no início. Depois fica bem mais rápido. Aí a gente tem a introdução do piano, que ele toca o Mi menor com sexta aumentada em ostinato. Depois vai para o Ré, sempre mantendo esse mesmo padrão rítmico. Deixa eu procurar aqui. Isso aqui. Em seguida, o contrabaixo entra tocando o tema do Bizet. Certo. Após a apresentação do tema, o padrão harmônico e melódico vão sofrendo alterações. Esse trecho aí está na região de Si maior, e a melodia, que antes era formada por uma métrica regular, agora tem um ritmo sincopado. Volta para o sonato do piano. Certo? Aí na letra E, ele tem início a seção B. Sim, a seção A' seria basicamente o mesmo tema com alterações como improvisos. Na seção B, nos 5 primeiros compassos dessa seção, Proto escreve frases formadas por harmônicos naturais. A harmonia segue o padrão de formação através de intervalos de quarta, que seria... Em seguida, na letra F, ocorre a reexposição da seção A, que é o tema muito mais acelerado, e no final, o Proto escreve uma sequência em Mi menor, que ele vai desde da região grave do instrumento, do contrabaixo, até a região super aguda, e termina com a nota mais grave do contrabaixo, que é o Mi, né? A nota Mi. Certo. Na minha dissertação, eu seguia para o 4º capítulo, que é a indicações de dedilhados. Aqui, para encurtar a apresentação, eu tirei da apresentação, mas, assim, quem estiver estudando a obra, tiver interesse, pode procurar na minha dissertação, posso mandar para vocês, ou pode vir conversar comigo, talvez eu possa ajudar em alguma coisa. As considerações finais, eu gostaria muito de agradecer ao convite do professor Ricardo Bessa, e, assim, estou agora aberto a perguntas. Obrigado. Muito massa o seu trabalho. Eu já passei para as pessoas também a sua dissertação, né? Ela está disponível no repositório da UFPB, né? É importante a gente saber isso, porque está lá disponível e também conta para você, né, o número de acessos e enfim.
Parabéns pelo trabalho. Eu já Obrigado. tinha dado uma olhada, já tinha bastante tempo que eu tinha lido essa dissertação, então foi bem legal agora poder relembrar, né, a obra, enfim, e o seu trabalho, né? É interessante porque não é uma peça que comumente a gente costuma tocar, enfim, nas graduações, não é uma peça tão executada no Brasil, né? Até talvez pela linguagem mesmo, né? Então, parabéns pelo trabalho. Você chegou a gravar essa na dissertação? Você teve que você tocou ela, você fez recital, você chegou a gravar? Eu fiz no meu recital de mestrado, um recital final, eu fiz, teve que tocar ela inteira. Você fez com piano, no caso? Fiz com piano. A orquestra eu nunca tive a oportunidade de tocar. Assim, eu tenho muita vontade, mas infelizmente nunca tive a oportunidade. Já tentei várias vezes, né? Massa. Kate, ela tá com a mão levantada. Você quer fazer alguma pergunta? Seu microfone está fechado, tá? Boa tarde. Eu, na verdade, não é uma pergunta, não. Na verdade, parabenizar você, né, pelo seu brilhante trabalho, sabe, seu esforço, o seu empenho. Você foi muito detalhista e explicou os pontos mais importantes sobre o François Rabat. Eu, por exemplo, tenho um método do François Rabat de estudo, não sabia de nada do que você falou. Nada, absolutamente nada, nada, nada. Então, as pessoas que estão assistindo essa aula e que poderão ter acesso ao vídeo, elas vão ter uma explicação muito boa, sabe, um material muito importante na construção do caminho. Você está facilitando muito quem desejar pesquisar nesse caminho. E eu não só te desejo sorte e sucesso, mas eu gostaria que você procurasse alguém que conhecesse de projetos e pudesse fazer um projeto para você, né, para que você pudesse fazer um crowdfunding ou alguma coisa para você realizar esse seu desejo, sabe? Porque você fala com uma certa tristeza no seu coração, porque é uma coisa que você gosta. E a gente tem que fazer o que a gente gosta, sabe? E é uma coisa boa que você quer fazer. Você não quer fazer uma coisa ruim, muito pelo contrário. Então, eu acho que você deve buscar caminhos para que você realize esse desejo. Então, meus parabéns, aprendi muito com você. Essa aula, para mim, é de muita importância. Parabéns, doutor Ricardo Bessa, porque tem feito um trabalho brilhante de trazer acadêmicos com um material maravilhoso, e é somente isso, tá bom? Tudo de bom, muito obrigado. Muito obrigado também. Infelizmente, eu tenho esse remorso mesmo no coração, de nunca ter tocado com orquestra. Mas eu pretendo juntar um dinheirinho aí para conseguir fazer isso. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Quer tirar alguma dúvida? Eu sim, Ricardo. Vitor, muito legal pro seu trabalho, parabéns. Obrigado. No caso, tipo, para fazer com o piano, também é exigido que o baixo seja microfonado também ou não? Ou é só em relação à orquestra? Na verdade, nem com a orquestra é exigido. Ah, tá. Proto não faz essa exigência. Entendi. Porque aqui quando a gente, quando fizeram aqui na Filarmônica, teve microfonaram o contrabaixo. Não microfonaram, tipo, colocaram. É igual quando você coloca o microfone na frente do violão, assim, sabe? Entendi. Eu acho que foi feito isso justamente para soar melhor mesmo, né? Porque a orquestra é bem grande, né? E tem a peça do Gaúcho, do Blaut, né? Que ele pede para microfonar, mas no caso do Proto, ele não pede. Entendi. Eu pensei que era uma exigência da parte dele, então Não. não entendi. Não, bacana, mas parabéns pelo seu trabalho, tá muito legal. Obrigado. Valeu, cara. Tipo, quem quiser procurar análise, tá aí, tá prontinho. Massa demais. Obrigado. Vocês fizeram em Minas em 2019, não foi? Acho que foi em 2019, isso mesmo, Eu lembro que o Neto fez. Só não lembro o mês qual foi, mas foi em 2019 mesmo, Massa.
Foi bacana, foi legal. Essa peça é linda, né? Nossa, a peça ficou bem legal, assim. Ele viaja muito nessa atmosfera entre música espanhola, o jazz, é muito massa. Cara, você vê que é tudo E a misturado. linguagem do rabat também. É E massa bem mesmo. escrito também, pô. Muito bem escrito, porque você ouve e pensa, caramba, que negócio difícil, velho. Aí quando você vai estudar, você, não, velho, tá tudo aqui. Ele não fez nada mirabolante, assim, é tudo dentro da linguagem do contrabaixo mesmo. Massa demais. Prazer, Vitor, e parabéns, cara. Igualmente. É interessante o Marcos ter levantado essa questão também da microfonação. A orquestração é muito pesada? Você chegou a ver? Vocês chegaram a testar lá, não sei, lá na Filarmônica, vocês chegaram a testar sem a microfonação ou não? Eu acho que os ensaios já foram com o microfone já um pouquinho à frente, sim. Uhum. Mas eu acho que o microfone ajudou um pouco a orquestra não cobrir o baixo, né? Porque a orquestra é bem grande, sim. A orquestra ela utiliza cordas, uma madeira de cada, piano, harpa e percussão, né? Isso mesmo. É uma orquestra também. É muito forte. pesada. É bem pesada. Mas é interessante também, porque, enfim, também a gente se acostumar com isso de que também não tem problema nenhum microfonar A gente sofre muito isso com o Kosevitzky também, né? Sim, é uma peça que hoje em dia eu também acho que não vejo por que não microfonar. Pelo menos as experiências que eu tive assistindo ao vivo não foram quando tão legais. Você escuta sem a microfonação, você sente que o contrabaixo está meio longe, né? Sim. A gente, infelizmente, sofre muito com isso. Não sei. Eu acho que a gente tem esse estigma também, né, de não poder microfonar, enfim, eu acho que também é uma besteira. Eu também acho. O violonista faz isso o tempo todo, enfim. Pois é. Não acho que isso Felizmente, seja um problema, né? O instrumento da gente sofre com essa desvantagem em relação aos outros, né? A gente trabalha numa frequência muito baixa, que é difícil chegar até os ouvidos das pessoas, e a gente leva essa desvantagem mesmo. Sim, e aí também vai um pouco também do compositor na hora de compor, né? Mas com orquestrações principalmente românticas, né? Fica mais complicado, né? E é interessante também que mesmo sei lá, concertos clássicos, né? Que eu estudo muito as peças para afinação vienense e tal. Você pega os manuscritos, na verdade é tudo em forma barroca, né? Na verdade, quando o contrabaixo está solando, só tem um de cada tocando, um de cada estante tocando, e normalmente só as cordas. Então, assim, é uma orquestração natural. Isso tudo está escrito nas partituras dessas peças bem mais antigas, né? E aí, quando tem o tutti, toca todo mundo. Então, mas aí a partir do romântico, com isso das orquestrações maiores, pesadas, orquestras maiores, para palcos maiores também, né? Fazer esse ajuste fica mais complicado, né? A gente pega hoje com a evolução que o contrabaixo sofreu através de cordas melhores, regulagens melhores, a gente já tem essa desvantagem. Imagine no século XVIII os caras tocando com corda de tripa, né, velho? Assim, sem tanta evolução. O quanto que eles sofriam para tocar essas músicas. Mas eu acho que não. Aí é que eu acho que sofriam menos, porque era um de cada só que estava tocando. A orquestra era um violino 2, uma viola e um violoncelo, enquanto o contrabaixo está tocando, né? E um contínuo, normalmente. Então, na verdade, enquanto o baixo tocava, era um só de cada, então não era pesado, né? Mas já com essas orquestrações românticas, quando já bota metais, enfim, bota sopros. No período clássico tem sopros também, mas normalmente eles não fazem muitas interações quando o baixo está solando, né? Só nos tutis. Então, assim, a questão do peso da orquestra com o contrabaixo, ela é resolvida diminuindo o número de pessoas tocando, né? Então, normalmente, as partes de violino mesmo, tá lá, concertina e piano. Então, na verdade, só a primeira estante toca quando o baixo toca. Isso no concerto praticamente todo. Então, eles resolviam esse problema, né,
da baixa projeção, né, do instrumento, diminuindo o número de pessoas tocando, né? Então também eram orquestras muito menores do que uma orquestra de hoje em dia, né? Eram grupos de 18 pessoas, 15 pessoas, e ainda assim era reduzido quando o baixo tocava. Então é uma coisa a se pensar, né? As orquestrações românticas também, elas são muito pesadas para o instrumento, mesmo se tocando todo mundo pianíssimo, mas talvez reduzir o número de pessoas tocando também enquanto o baixo está solando é um recurso que já existia e que eu também não vejo muito os maestros fazerem, né? Se a gente for pensar, sei lá, em Kusevitsky mesmo, não costumo ver. Normalmente os maestros botam a orquestra inteira tocando, né? O tempo todo. E mesmo às vezes que toque até muito piano, eu acho que acaba encobrindo, né? Não sei. É uma opinião pessoal minha, né? Mas vezes, eu, pelo menos, não vejo problema nenhum se amplificar mesmo, porque, enfim, porque são orquestrações pesadas mesmo. Às vezes você vê até os contrabaixistas não querendo, né, que diminua, porque acha que é uma questão que, assim, ele está perdendo o prestígio dele, alguma coisa do tipo, assim, mas não tem nada a ver, velho. Pouco de tabu, né? De que você tem que tocar muito forte, você tem que conseguir encobrir a orquestra. E se você não consegue, então quer dizer que você é um menos músico por causa disso, enfim. Nossa, o contrabaixo um tabu. Contrabaixo vai ficar tentando o resto da vida, não vai conseguir. Exato. É uma batalha perdida. Não tem como. A gente tem que tocar ou com orquestrações menores ou amplificar. Eu também não veria problema com os recursos de som que a gente tem hoje, né? Até porque a gente acaba se acostumando também com audições de gravação, né? Em que o microfone foi colocado na frente do contrabaixo. O que a gente ouve as gravações de Kusevitsky com orquestra não são muito longe do que você vê ao vivo realmente, né? Pois é. Por conta disso, desse desbalanceamento entre o solista e a orquestra, normalmente. Quer dizer, é um exemplo de uma obra, né? Essa peça eu nunca assisti ao vivo, não sei. Mas pelo que você falou da orquestração, que tem tantos instrumentos, realmente eu acho que é um recurso, né? Não sei se lá fora eles amplificam também, não sei se as pessoas que já tocaram essa peça, se todas elas amplificaram ou não sei como... Você chegou a ler alguma coisa sobre, não? Lá fora tem um lance que geralmente as salas elas já têm um sistema de microfonação, né? E eles já jogam num sistema meio de over, assim, então você já escuta o som amplificado. Eles têm esse tipo de tecnologia. A gente aqui não tem, a não ser nas grandes salas, né? Na Sala São Paulo, na Sala Minas, mas do lado de cá mesmo é mais complicado. Sim, mais alguém gostaria de falar, fazer mais alguma observação, ou alguma pergunta, tirar alguma dúvida? Então, gente, já que ninguém tem mais nenhuma dúvida, eu gostaria muito de agradecer a presença de todos vocês, agradecer mais uma vez ao professor Ricardo Bessa, e assim, sempre que precisar, estamos aí para qualquer coisa. Massa, obrigado você, parabéns pelo trabalho mais uma vez, é muito legal, né, a peça é super interessante e que você teve todo um trabalho, né, de esmiuçar ela e deixar escrito, né, é um trabalho bem típico de performance, né, sobre uma peça, assim, que analisa as questões, então é bem legal. É um trabalho muito útil para a gente, para quem for tocar a peça, é super importante ter acesso a esse material. Fazer isso para mim foi um grande desafio, porque quando eu escutei a peça, eu fiquei viajando. Caramba, velho, que harmonia é essa? Que doideira, bicho. As primeiras audições eu não entendia nada. Eu disse, velho, eu tenho que estudar essa música, bicho. Aí eu usei, por isso que eu quis usar isso como meu projeto de mestrado, porque era um desafio para mim. No começo eu estava completamente perdido, assim. Aí eu fui, assim, destrinchando as coisas e fui chegando nessas conclusões. Massa, então muito obrigado e tchau a todos, até semana que vem. Valeu, pessoal. Valeu, tchau, tchau.